Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje é a parte de permutação. Mas peraí, se você ainda não assistiu a aula 22, que é uma aula a respeito de fatorial, o professor Lúcio deu essa aula de fatorial, corre lá, assiste essa aula porque eu preciso dela para a aula de hoje. O assunto que a gente vai trabalhar hoje é sobre permutação e eu necessito de fatorial para a aula de hoje. Tudo bem? Então, roda a vinheta. Galera, é o seguinte, em relação à permutação, qual que é a ideia de permutar? Nós vamos fazer assim, vai aparecer aqui para você a definição de permutação, daí nós vamos continuar falando sobre isso, dá uma olhada lá. Considere que você possui N objetos e deseja colocá-los em uma ordem qualquer. Cada uma dessas possibilidades recebe o nome de permutação e pode ser calculada pela expressão Pn igual a N fatorial. Então, o que acontece? Pela definição de permutação, permutação nada mais é do que uma troca. Quando a gente faz uma permuta, a gente troca. Nós estamos trocando elementos de posição. É muito comum, nos exercícios de permutação, ele usar um termo, uma palavra chamada anagrama. Qual que é o significado de um anagrama? Quando a gente fala de anagrama, nós estamos formando uma outra palavra derivada de uma palavra que tenha sentido, só que o anagrama ele não precisa necessariamente ter sentido. Deixa eu dar um exemplo para você, quer ver? Imagine que você pega a palavra bola. Bola em si, né, ela tem sentido, bola tem significado, nós sabemos o significado da palavra bola. O que você tem que perceber, em primeiro lugar, é se existe ou não repetição. Por quê? Nós teremos uma aula, nossa próxima aula depois dessa vai ser uma aula sobre permutação com repetição. Mas, por enquanto, as permutações elas não ocorrerão com repetição, não existirão objetos repetidos. Então, quando acontecer isso aqui, ó, vamos pensar assim. Primeiro, bola tem 4 letras. O que a gente pode pensar? Eu vou escrever uma palavra derivada de bola, ela não precisa ter significado. Você quer ver? Ó? Eu vou trocar as duas primeiras. Eu vou lá e escrevo isso. Repare, eu troquei, eu permutei essas duas letrinhas aqui e formei a palavra obla. Obla não tem sentido, pelo menos no nosso dicionário isso aqui não significa nada. Mas assim, ela é uma palavra derivada de bola, certo? E é distinta da palavra original. Então nós podemos ficar trocando, permutando elas. O que vai acontecer? Olha só, existem maneiras de você resolver isso. Uma delas é fazendo o seguinte, eu vou lá e coloco 1, 2, 3, 4 espacinhos. Vai perguntar, tá, por que 4 espaços? Eu tenho 4 letras, então eu tenho 4 espaços. O que acontece? Perceba, eu tenho à disposição a letra B, a letra O, a letra L e a letra A. Então, para a primeira casa, eu tenho 4 possibilidades de ocupação. Utilizando o princípio multiplicativo, vamos pensar um pouquinho? Eu já utilizei uma delas. Qual letra você utilizou? Tanto faz. Você poderia pensar assim, professor, eu utilizei a letra A. Então, você vai lá e elimina a letra A. Você não pode usar ela de novo. Para a segunda casa, sobram 3 letras. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Daí eu utilizo mais uma letrinha. Sobram 2 possibilidades e uma possibilidade. Observe, lembra que eu falei no começo do vídeo? Eu preciso da aula, eu necessito da aula de fatorial para que eu consiga entender o que eu vou fazer aqui, ó. Porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é uma multiplicação em sequência. Isso que aparece aqui nada mais é do que 4 fatorial. Então, o que vai começar a acontecer? A partir de hoje, eu posso deixar as respostas indicadas, tá? Eu posso deixar. Eu não preciso colocar para você o 24 como resposta, que é a multiplicação de tudo. Não preciso. Eu posso deixar ele dessa maneira. Só que como nós estamos entrando em permutação, vamos tentar entender uma coisa? Quando a gente escreve isso aqui, ó, olha isso, mutação. Nós vamos abreviar isso igual você viu agora há pouco na definição. Permutação de N elementos. Vamos tentar entender assim? Permutação de 4 elementos. São 4 letras. Uma permutação de N elementos nada mais é do que N fatorial. É isso aqui o que nós vimos na definiçãozinha de fatorial. Tudo bem? Vamos pensar assim? Uma permutação de 6 elementos é a mesma coisa que 6 fatorial. Quem é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Você pode multiplicar isso aqui, ó. Isso vai ser 6 vezes 5 vezes 4
vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu posso multiplicar isso e colocar 720 como resposta, ou eu posso deixar 6 fatorial, ou eu posso deixar um P6, tá? Eu preciso muito que vocês entendam a partir de hoje o significado disso. Que quando a gente vai lá e coloca isso aqui, ó, olha só, uma permutação de 6 é a mesma coisa que 6 fatorial, é a mesma coisa que 720. Agora vamos tentar entender. O 720, ele vem dessa multiplicação sequencial aqui, ó. Então, essas três opções que eu tenho são três opções idênticas de você escrever a mesma resposta. Você quer ver um exemplo? E eu não preciso informar para você o valor. Vamos tentar entender uma situação bem simples. Imagina que você tem uma fila, essas filas se chamam de fila indiana. Você foi no banco, tá? Você está lá na fila do banco. Daí nessa fila do banco, ou fila de outro lugar qualquer, você está lá numa fila, tem 40 pessoas nessa fila. Vamos tentar entender isso. Eu tenho 40 pessoas na fila. Eu quero saber o seguinte, de quantas maneiras eu posso organizar essa fila com essas 40 pessoas para exatamente 40 lugares? Vale você entender uma coisa, eu sou o primeiro da fila, tem alguém atrás de mim. Se eu trocar de lugar com essa pessoa, eu vou para trás, a pessoa vai para frente, é uma fila diferente, certo? Existe uma diferença entre eu estar em primeiro lugar e estar em segundo lugar. Agora, de quantas maneiras eu posso organizar 40 pessoas numa fila para 40 lugares? Você vai permutar essas pessoas. Olha o que eu acabei de falar. Vai ser uma permutação de 40 pessoas. Você acha que alguém vai pedir para você escrever esse valor? De maneira alguma. Mas você precisa entender que uma permutação de 40 é a mesma coisa que 40 fatorial. Professor, e quanto é 40 fatorial? Muito. É um troço absurdamente grande. Você não vai perder teu tempo. Mas é importante que você enxergue o significado disso aqui, ó. Então, para a gente fechar essa ideia, o que vem a ser uma permutação de 3? Permutação de 3 é 3 fatorial. Quem é uma permutação de 7? Permutação de 7 é 7 fatorial. Quem é uma permutação de 9? Permutação de 9 é 9 fatorial e assim sucessivamente. Claro que, dependendo do valor, uma permutação de 7 vão pedir para você calcular, porque não tem nada de absurdo. Ó, por exemplo, ó, se a permutação de 6 deu 720, vale enxergar uma coisa. Uma permutação de 7 elementos é a mesma coisa que 7 vezes 6 fatorial. Isso é legal a gente ter a sacada, porque ó, o 6 fatorial, você sabe que vale 720. Eu vou multiplicar isso aqui por 7. Ó, 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14, mais um zerinho. Estamos falando que uma permutação de 7 é a mesma coisa que 7 fatorial. E quanto vale 7 fatorial? 49 mais 1, ó, 5.040. Aí sim, já a permutação de 9 já vai ser um pouco mais trabalhosa, mas até aí ainda acredito que dependendo do humor de quem faça a questão, pode ser que a pessoa peça para você fazer. Tudo bem? Galerinha, permutação simples é o nome disso aqui. Então, fica ligado. Como eu disse, existem outros casos de permutação, mas hoje a gente vai falar somente de permutação simples. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos para o primeiro exemplo, bora lá! Um grupo de 6 amigos, sendo 2 meninos e 4 meninas, estão comemorando a formatura do ensino médio. O fotógrafo solicitou ao grupo que sentasse em um banco com 6 lugares e que os meninos se sentassem nas extremidades dos bancos. Com essa configuração, o número de maneiras distintas que o grupo pode se sentar é de... Então, pessoal, conforme vimos no primeiro exemplo, o que ele colocou? É um grupo de 6 amigos, onde você tem 2 rapazes e 4 moças, 2 homens e 4 mulheres. A solicitação do fotógrafo foi o quê? Que os rapazes sentassem nas pontas. Então, o que a gente vai fazer? Você pode usar princípio multiplicativo sem nenhum problema, certo? Só lembre que dependendo da situação, ele pode trazer a resposta em forma de fatorial ou de permutação. Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que a análise combinatória, nós sempre começamos pela restrição, depois vamos ao que não tem restrição. Quer ver? Ó? A restrição dele foi que os rapazes sentassem nas pontas. Então aqui, ó, nesse espaço aqui, você tem que ter um rapaz
nesse espaço aqui, você tem que ter um rapaz. Como ele disse que são 2 rapazes ali, o que acontece? Eu tenho 2 opções aqui, daí você colocou um rapaz sentado. Aqui eu tenho uma possibilidade de acomodação. O detalhe é o seguinte, as moças vão sentar entre eles. Agora, a disposição delas pouco importa para a fotografia. Isso é uma solicitação de quem vai bater a foto. O que acontece lá? Nós temos aqui no meio, pense assim, 4 possibilidades para uma moça, depois 3, 2 e 1. E aquilo que eu disse para você assim, existem várias maneiras de eu apresentar a resposta. Uma possibilidade é multiplicar todo mundo. Quer ver? Ó? Vamos pegar, se eu pego 2 e multiplico pelo 1, dá 2. Vezes 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24. Nós temos 48 possibilidades de fazer a acomodação dessas pessoas ali. 48 fotografias diferentes eu posso tirar. Só que vale a ressalva de colocar o seguinte, é a única maneira de eu apresentar a resposta? Não. Eu poderia fazer o seguinte, ó, colocar assim, ó, 2 vezes 4 fatorial. É uma maneira de eu apresentar a resposta. Por quê? Esse 2 vezes vem de 2 vezes 1. O 4 fatorial, olha o que está em verde, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. Mas eu também tenho como opção, eu poderia colocar assim, ó, 2 vezes um P4. Isso é uma possibilidade e isso é uma outra possibilidade de apresentarmos a resposta. Claro que o 48 também, multiplicando todo mundo. Então a gente precisa ficar ligado nisso, né? Principalmente quando você vai fazer uma questão de múltipla escolha, qual das alternativas está correta? Todas. Qual delas eu posso apresentar numa prova discursiva? Qualquer uma delas, fica a teu critério, dependendo, claro, de como o examinador pedir para você. Tudo bem? Vamos ao segundo exemplo então, bora lá. 5 pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que 2 delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas para as 5 pessoas serem fotografadas juntas é... Galera, então o segundo exemplo tem uma situação bem bacana, importante, eu costumo chamar ela de princípio da exclusão. Por quê? Ele fala para você que são 5 pessoas que vão ficar em pé ao lado para tirar uma fotografia, de novo a boa e velha fotografia. Só que 2 dessas pessoas não querem ficar ao lado da outra, brigaram, não se gostam, ele não entra nesses detalhes. Vamos pensar assim, ó, 5 pessoas, eu vou imaginar assim, ó, a pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D, e a pessoa E. Deu 5? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Vamos pensar um pouquinho? Se não houvesse essa restrição, eu faria uma permutação de 5 pessoas, colocaria 120 na resposta e estaria resolvido. O problema é, 2 não se gostam. Vamos imaginar o seguinte, a A e a D não, santo não bate, não querem ficar ao lado da outra. O que eu aconselho você fazer? Claro que dá para você imaginar e fazendo o seguinte, ó, uma sugestão. Você vai lá e faz assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Ah, professor, então eu vou imaginar assim, se eu coloco a pessoa A aqui, aqui não pode a D, né? Daí eu vou imaginar a D do outro lado. Tudo bem, daí você vai fazendo isso, vai contando caso a caso, fazendo o A andar de lugar, lembrando que quando você contar o A tem que ser o D também. A chance de eu esquecer alguém aqui é muito grande. Eu imagino assim, eu pensaria em fazer o seguinte. Primeira situação que eu faria. Qual é o total de possibilidades sem restrição nenhuma? 5 pessoas, 5 lugares, é uma permutação de 5. Permutação de 5 é 5 fatorial. Espera aí, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120. No máximo, você consegue 120 fotografias diferentes. Só tem um detalhe. Se você olhar pelas alternativas que colocaram para você, o 120 está lá, mas não é isso que eu quero. Eu já tiraria. Por quê? O que acontece? Dessas 120, eu tenho o caso em que elas estão juntas e o caso em que elas estão separadas. Quem, professor? Eu tenho, das 120 possibilidades ali no meio, eu tenho as situações em que o A e o D estão juntos e o que eles estão separados. O que você quer? Você quer eles separados. Então o que a gente vai fazer? Vamos calcular eles juntos. Por que calcular eles juntos? Porque daí a gente pega esse valor aqui que é mais fácil,
e tiramos o 120 e temos a minha resposta. Olha só cuidado com isso agora. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o jeito que eu vou construir isso aqui, tá? Dá uma olhadinha. Eu quero calcular eles juntos, juntinhos. Quero calcular eles juntinhos. Então o que eu faço? O A aqui e o D aqui. Tudo bem? Eu vou imaginar eles juntos. Por mais que você pense assim, professor, mas ele pediu eles separados. Eu sei que ele pediu eles separados, mas eu estou calculando eles juntos porque é mais fácil. Esse valor eu tiro do 120 e eu tenho quantas vezes eles estão separados. Vamos pensar assim, o A e o D aqui, ó. Agora perceba, aqui nesse lugar sobra o B, o C e o E. O que eu vou fazer? Esse espaço, eu tenho uma permutação de 3, porque são 3 pessoas trocando de lugar entre si. Observe uma outra situação. A e D pode ser D e A também. Então o que eu tenho? Para esses dois aqui, eu tenho um P2, certo? Cuide com isso. Permutação de 2 é 2 fatorial. Permutação de 3 é 3 fatorial. 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, multiplicando isso dá 12. Só cuide. Eu tenho 12 possibilidades com o A e o D na primeira e segunda casinha. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer eles andarem ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já explico o que eu estou fazendo aqui, ó. Né? E ainda preciso te explicar uma coisa, porque não tem necessidade de você fazer tudo isso. Você poderia matar a tua resposta daqui, eu já te conto como. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer o A e o D andar. Pensa assim. Se o A aqui e o D aqui, eu tenho 12 possibilidades. Eu vou empurrar eles uma casinha para lá. Eu vou jogar o A na segunda e o D na terceira. Jogo o A aqui e o D aqui. Jogo o A aqui e o D aqui. Tudo bem? Vamos raciocinar um pouquinho? Se eles ocuparem a primeira e a segunda, você tem 12 possibilidades, que foi o que nós calculamos. Agora pense um pouquinho, se eles ocuparem a segunda e a terceira, vão ter 12 também, certo? Eles vão ter 12 possibilidades também. Aqui eles vão ter 12 possibilidades. Aqui eles vão ter 12 possibilidades. Ei, 12, 24, 36... 48 possibilidades para o A e o D ficarem juntos. Professor, e agora? Agora a gente vai pensar um pouco. Primeiro, eu poderia ter feito isso aqui, ó, direto daqui. Como que você poderia ter feito isso? Você quer ver uma coisa? Se você analisar bem, o que acontece? O A e o D têm que ficar juntos, certo? Quando eu faço eles andarem em uma casa, eu considero eles como se fosse uma letra só. Então você poderia otimizar o caminho fazendo o seguinte, ó, fazendo dessa maneira, né? Para não fazer assim, o que você faria? Calcula uma, daí A e D é uma permutação de 2 vezes. Agora vamos contar. Esses 3 espaços, B, C, D, e ele sendo uma letra só, eu tenho 4 letras. Então aqui eu teria uma permutação de 4. Ó, permutação de 2 é 2. Permutação de 4 é 4 fatorial, que vai dar quanto? 24. Nós temos um total de 48, certo? Que chegaria na mesma situação. Voltando, só para a gente matar a questão. O que eu fiz? Eu faço dessa maneira. Tá? Faço uma situação delas juntas, conto as pessoas que não estão nem aí para onde vão sentar e conto as pessoas juntas uma letra só. Chego na mesma resposta. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque se você for analisar, olha só, um total de possibilidades delas juntas é 48, certo? Qual vai ser o total de possibilidades delas separadas? Pense assim, ó, qual é o número que somado com 48 dá 120? 72 possibilidades, elas vão estar separadas. Por isso que eu falei para você, é mais fácil você calcular elas juntas e depois elas separadas. E tira do valor total, você tem elas separadas, tudo bem? É isso aí, vamos para o terceiro exemplo, bora lá.
Em 3 sofás de 2 lugares cada, dispostos em uma fila, deverão se assentar 3 rapazes e 3 moças. Uma expressão que permite calcular a quantidade de maneiras que essas pessoas podem se sentar nos sofás, de modo que, em cada sofá, fiquem assentados um rapaz e uma moça é. Temos 3 rapazes, 3 moças, queremos acomodar essas pessoas em 3 sofás diferentes. Cada sofá tem 2 lugares, você já vai entender por que eu coloquei os numerozinhos ali em cima. Cada sofá tem 2 lugares. Só que você não pode acomodar essas pessoas de qualquer maneira. Como que você tem que fazer? Em cada sofá de 2 lugares tem que sentar um rapaz e uma moça, certo? Então, o que eu fiz? Como você tem 3 rapazes, eu comecei colocando aqui, ó, 3 opções, acomodo um rapaz. 2 opções, acomodo mais um. Uma opção, acomodei mais um. Daí agora você vai acomodar as moças. 3 possibilidades para você pôr uma moça ali, 2 e 1. Eu tenho insistido muito nisso. Não adianta você saber ficar multiplicando. Às vezes não é isso que importa. Importa você enxergar uma multiplicação escrita de uma outra forma. Eu coloquei as alternativas aqui, ó, para que você consiga perceber que além dessa posição que eu coloquei, existem outras situações para serem acomodadas. Você quer ver? Ó? Vamos tentar entender uma coisa. Deixa eu pegar da mesma cor aqui para facilitar. Olha só. O que está em vermelho, 3 vezes 2 vezes 1, isso é a mesma coisa que 3 fatorial. Certo? Aquilo que eu disse, eu estou escrevendo de outra maneira. 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial. Agora temos um problema. Para esse sofá, pode sentar homem, mulher, rapaz e moça, ou o contrário. Então eu tenho para esse sofazinho aqui, ó, 1, 2 fatorial. Para esse sofá, eu tenho 2 fatorial. Para esse sofá, eu tenho 2 fatorial. Então o que foi que eu fiz? Vamos tentar entender a ideia do que eu fiz aqui, ó. O que está em vermelho é a permutação dos rapazes entre eles. A permutação das moças entre elas, certo? Aqui, primeiro sofá, homem, rapaz e moça, ou o contrário. E aqui também para o segundo sofá e aqui para o terceiro sofá. Só que daí, essa escrita aqui, ela ainda está um pouco escondidinha aqui no meio das alternativas, certo? Vamos tentar entender uma coisa. Esse 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 6, certo? Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1, então dá 2. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1 dá 2. Então, esses 2 viram um 4. Tudo bem? Esse 2 fatorial vira 2. E esse 3 fatorial ele deixou escrito dessa forma. Puxa, mas eles querem confundir nossa cabeça? Eles, na verdade, querem saber se você consegue apenas, escrever o teu valor de uma outra maneira. E a sua resposta é essa aqui, ó. E observe bem, ela está na alternativa A, 6, 4, 2 e 3 fatorial. 6, 4, 2 e o 3 fatorial, escrito dessa forma. Acontece muito isso em análise combinatória, então, por favor, crie o hábito não apenas de chegar no valor, no 200, no 500, no 5.000, não é isso apenas que importa. Importa se você consegue escrever isso de uma outra maneira, tudo bem? Permutação, então, fechamos a conta, galera. Lembre, essa aula é importante, certo? Próxima aula que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, a permutação com repetição é um assunto bem importante. Nós estamos mexendo com análise combinatória, que é um assunto bem delicadinho, mas por hoje fechamos a conta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.